Aleluia. Maravilhoso. Obrigado, Pai, pela tua unção. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Ei, você pode se render ao Espírito agora. Ei, se declare a Ele agora. Abra a sua boca. Glorifique o Espírito Santo agora. Glorifique o Espírito de Deus agora. Se renda ao Espírito Santo agora. Ei, há uma unção disponível. Ei, já há algo trabalhando. Ei, já há algo fazendo. Ei, Ele está aqui. Rebrana, soedere que teremamamachou. Ele que teremamas. Roserere que teremamamachorere que teremas. Rebro. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ei, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus santo, Deus bom, Deus bom, Deus bom. Ele é bom, Ele é bom. Oh, obrigado, Pai. Obrigado pela tua unção, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ensino do teu Espírito, obrigado pela edificação nessa noite, obrigado pela tua igreja edificada nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo o que aconteceu e que vai acontecer aqui, Pai, no nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Deus é bom, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Como diz o pastor Joselito, esse Deus não é gente não, e é verdade. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu estava hoje pela manhã orando sobre esse momento, sobre esse culto, e algumas coisas começaram a chegar ao meu espírito, algumas coisas chegaram na minha mente, na verdade. Mas eu posso falar sobre isso porque eu tenho anotações, eu estudo a palavra, eu faço anotações, tenho inspirações do Espírito. E a mente começou a ficar um pouco agitada. Eu falei, rapaz, isso não tá certo não. Porque eu não posso ficar agitado, eu tenho que andar em paz. A obra é dele, a palavra é dele, ele que vai dar a direção, irmão. Sabe? E aí eu desci com o Dudu, vou descansar a cabeça. Desci, dei um passeio com ele, fez o xixizinho dele, voltei para casa, sentei diante da minha mesa, diante da minha Bíblia, comecei a orar em outras línguas, descansando o meu espírito, descansando o meu espírito. E de repente chegou uma nota no meu coração, honrando a unção. E eu continuei orando em outras línguas, e daqui um pouco voltou a frase no meu coração, honrando a unção. E eu falei, Pai, você é o dono, você quem sabe, é você que vai me inspirar, e o Senhor me inspirou, e eu comecei a escrever, e eu fui abençoado ali, estudando sobre isso, e entendendo algumas coisas. Sabe, irmãos, você e eu não somos pessoas comuns, não. A unção não nos deixa ser comuns. A unção de Deus em nossas vidas não nos deixa ser comuns. Nós não somos comuns. O que é a unção, irmãos? É uma medida do poder do Espírito para cumprir um propósito específico, ou para capacitar para uma determinada função estabelecida por Deus. A unção é o poder de Deus em operação. Aleluia. Quando nós nascemos de novo, nós já nascemos com uma unção, nascemos com a medida do Pai, a medida do Espírito, nós já temos uma unção quando nascemos de novo. E ela aumenta a partir do momento que a gente lê e medita na palavra, quando a gente ora em outras línguas, quando a gente se rende ao Espírito. A unção, ela tem poder para quebrar julgos, ela tem poder para ensinar, ela tem poder para curar, ela tem poder para salvar, ela tem poder para sarar. A unção, ela cumpre o seu papel na minha vida e na minha vida e na sua vida. Diga graças a Deus. E aí, irmãos, fica a pergunta, quem é que unge? É o Senhor que unge. Aleluia.
É Deus quem unge, é o Senhor quem unge, a unção vem dele, a unção é dele, a unção é ele. É ele que nos unge, é ele que nos capacita, é ele que nos habilita, é ele que nos sara, é ele que nos cura, é ele que nos salvou. É essa unção dada pelo Senhor. Você não é um largado, você não é um jogado, você não está na obra de Deus à toa. Às vezes você não está atuando nos 5 dons ministeriais, mas você está no Ministério dos Socorros, você está lá fora, estendendo a mão para quem chega, há uma unção para isso. Você está lá olhando o carro na rua, há uma unção para isso. Você está aqui servindo a água, há uma unção específica para isso. E há galardão da parte de Deus, diga graças a Deus. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, se você quiser abrir aí, o Senhor Jesus abrindo os livros, ele diz algo interessante para essa noite, cabe demais. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No versículo 20 ele diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus sabia a unção sobre a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós vamos falar sobre 2 coisas hoje: a unção individual na nossa vida e a unção coletiva, como nós devemos usar e observar essa unção. Deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa honrar a unção que Deus colocou na sua vida. Eu, como um profeta, com uma unção profética que tenho, eu tenho que honrar essa unção na minha vida. Porque se eu não honro essa unção que há na minha vida, algo está errado e pode acontecer algum tipo de juízo comigo, não porque seja a vontade de Deus, mas porque eu não estou honrando a unção. O evangelista, o apóstolo, o pastor, eles têm que honrar a unção. É essa unção que nos guarda, é essa unção que nos protege, é essa unção que nos guia, é essa unção que nos faz acelerar, é essa unção que nos faz avançar. E a gente precisa honrar essa unção. Antigamente eu ficava tímido, irmãos. Quando Deus falava alguma coisa comigo e eu deixava de honrar a unção, não orava, não falava, não fazia, até o dia que eu entendi, eu preciso honrar a unção que me foi confiada. Sabe por quê, irmãos? Lembre de onde Deus te tirou. Lembre quem você era. Deus te limpou, Deus te salvou, Deus te corrigiu, Deus te colocou no prumo, Deus te deu a eternidade e Ele deu uma unção sobre a sua vida para que você venha fazer na vida de outros. E se nós deixamos de fazer na vida de outros, nós não estamos honrando a unção. Agora, para a unção funcionar na sua vida, em primeiro lugar, ela tem que funcionar na minha vida. Eu tenho que crer na unção sobre a minha vida. Às vezes, tem pessoas que pensam o seguinte: não, mas essa unção na minha vida, ela vai estar ali só para quando precisar, só para quando tiver uma necessidade. Não, irmãos. A unção, ela vai estar disponível para quando precisar, na hora que precisar, e você tem que honrar essa unção. Às vezes vão aparecer dificuldades, o diabo vai tentar parar você, o diabo vai tentar falar para você que você não pode, que você não é capaz, que não vai acontecer, e é essa unção que vai dizer para você: você pode, você é capaz, vai acontecer. Antigamente eu ficava receoso em colocar a mão na cabeça de pessoas e orar por pessoas serem curadas, porque eu pensava assim: se não acontecer. Mas a unção, ela vem de quem? Do Senhor. Eu tenho que honrar a unção, e a partir do momento que eu me disponibilizo a impor as mãos sobre a cabeça de alguém, a unção vem e aquela pessoa é sarada e curada. Eu honrei a unção. Não adianta você estar dentro do ministério e não entender que existe uma unção na sua vida. E sabe, eu quero dar alguns exemplos para vocês de algumas coisas. Em primeiro lugar, o exemplo de Saul. E depois eu vou dar o exemplo de Davi. Saul, ele foi um homem que ele foi levantado para ser rei de Israel. Israel não queria mais juízes, Israel queria um rei como outras nações. Deus longânimo como é, falou assim lá para o profeta: não, tá, eu vou dar um rei para eles, vamos ungir um rei para Israel. E Saul foi ungido. Preste atenção nisso, irmão.
Quando a gente lê ali sobre Samuel, sobre Saul, a gente lembra da queda de Saul, a gente imagina assim, não, mas Saul caiu porque ele desobedeceu a Deus. Não, irmãos. Deixa eu te falar, nenhuma queda acontece de uma hora para outra. Saul, ele não caiu porque ele desobedeceu, ele caiu antes. Abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 11. Quero que você preste atenção nisso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim, o Senhor falando com o profeta: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto que deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ele caiu, não foi porque ele não executou as palavras, ele caiu porque deixou de seguir a Deus. Ele deixou de seguir o Espírito Santo. Ele andou pela sua própria força, ele andou pela sua própria cabeça, ele se tornou independente do Espírito de Deus. Aleluia. E isso é perigoso, irmãos, para nós que somos ministros, para nós que somos o corpo de Cristo. A gente não pode deixar de seguir o Senhor. A gente não pode deixar de estar junto do Senhor ouvindo. A gente precisa entender que quando nós confessamos a Cristo, recebemos a unção na nossa vida, nós nos tornamos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. E se você não obedece o Espírito, se você não honra a unção que Deus te deu, você está deixando de seguir o Senhor. Saul caiu porque ele deixou de honrar a unção de Deus sobre a vida dele. E depois ele desobedeceu. E ele perdeu o reinado. Deus foi lá e levantou outro no lugar dele, um homem segundo o seu coração. Um homem que não deixou de seguir o Senhor, mesmo errando, mesmo pecando, ele era rápido em se arrepender. Davi ia para a guerra e falava: Senhor, eu vou contra aquela cidade, eu vou contra aquela nação, o Senhor vai me dar a vitória. E o Senhor dizia para ele: vai lá, porque eu vou dar a vitória para você. Ou então não vai, porque você vai ser derrotado. Isso é seguir o Senhor. Isso é andar com o Espírito Santo. Uma pessoa, ela cai, ela deixa o ministério, ela sai do ministério porque ela deixa de seguir o Senhor. Porque ela deixa de ter o seu compromisso com a unção que Deus colocou na sua vida. Eu não consigo entender, irmãos. Algumas pessoas querem sair do ministério, mas não consideram a unção. Mas por que elas não consideram a unção? Porque elas estão como Saul. Elas acham que não precisam do Senhor. Elas acham que não precisa da unção. Elas acham que não precisa da correção. Elas acham que não precisa ser ajustada. Ora, se você tem a unção de Deus na sua vida, você tem que estar pronto para a correção. Diga graças a Deus. Você tem que estar pronto para o ajuste. Porque você está seguindo não um homem, você está seguindo a quem? Ao Senhor. O Senhor não vai deixar você errado. O Senhor vai consertar você para que você ande certo, para que você continue seguindo a Ele, para que você não corra o risco de andar em rebeldia. Há pessoas que saem da igreja, irmãos, e não consideram a unção. Epa, peraí. Se eu fui levantado, há uma unção na minha vida, houve uma imposição de mim, eu creio que eu recebi algo da parte do Senhor, eu creio que a unção foi transferida para a minha vida. Quantas vezes, irmão, já me passou na minha cabeça? Não, tem que sair, não dá mais, não tá. Ou será que isso aconteceu comigo? Eu já pensei em desistir, irmãos. Eu estou abrindo o coração para vocês aqui. Mas sabe o que não me deixou desistir? A unção de Deus na minha vida. Eu dei a atenção à unção. Eu dei atenção à unção. Não é o homem, é o Senhor, irmãos. Sabe, irmãos, quando todas as vezes que alguém vai impor as mãos sobre a minha cabeça, eu faço assim, porque eu estou recebendo. Eu amo quando tem imposição de mãos. Porque algo vai ser transmitido para a minha vida. Algo que Deus confia à minha mão, irmãos. A unção que há na sua vida foi Deus que te confiou, não foi homem, não. Não foi homem que achou você bonito e falou assim: olha, eu estou aqui, eu estou me agradando de você, eu vou dar uma unção para você, eu vou botar minha mão sobre a sua cabeça e vou te abençoar. Não. Há uma direção do Espírito. Há uma direção do Senhor. Porque o Senhor quer que você seja como Davi e venha segui-lo. E deixa eu dizer uma novidade para você. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida morreu, a sua vontade morreu. Há o sacrifício de você abandonar os seus hábitos, a sua vida errada, abandonar as suas questões, os seus pensamentos, mas há também, irmãos, a graça do Senhor, o favor do Senhor te alcançando por causa da unção dele depositada na sua vida.
Você está entendendo, irmãos? O peso da unção, o peso da responsabilidade, o peso que existe em mim e você da gente honrar a unção. Porque se você não entender isso, você vai sempre querer sair da igreja. Você sempre vai ver defeito nos outros. Você vai ver defeito no ministério. Vai estar como Saul, irmão, que não segue mais o Senhor, que segue a sua própria vontade. E ainda mais Saul ainda se virou assim, não, mas eu me juntei com o povo e a gente juntou as ovelhas e vacas para fazer um sacrifício a Deus. Negociando a unção. Todas as vezes que a unção é negociada, a rebelião aparece. O Senhor está mandando eu falar, eu vou falar. O espírito de rebelião aparece quando alguém se torna independente de Deus, acha que não precisa da unção, acha que não precisa do Senhor, acha que não precisa orar mais, acha que não precisa ler mais a Bíblia, acha que não precisa vir mais aos cultos, acha que não precisa servir mais, começa a servir de qualquer maneira. Eu preciso honrar a unção, não porque o pastor falou, não porque eu tenho obrigação, mas porque eu tenho um compromisso com ele. A equipe de louvor sabe. Eu sempre estou instruindo a eles para buscarem o Senhor, para olhar no Senhor, perguntar ao Senhor, Pai, qual é a vontade do Senhor? E começa aqui, irmãos, enquanto eles estão cantando, se você não sabe, há uma unção na vida desses meninos. Há uma unção na banda, há uma unção na banda. E precisa ser considerada. Você vai receber da unção que você considera. Oração, consagração, leitura da palavra, dedicação. Espera aí, Rafael, Nalva, Ana, os outros meninos têm uma unção na vida deles. Eu honro a unção na vida deles. Quando eu estou aqui no louvor, recebendo do louvor, eu não estou como líder deles. Eu estou como filho de Deus, adorando junto com eles, entendendo a unção que está ali na vida deles naquele momento. Aleluia. A gente precisa entender que antes dessa unção, ela ir para a vida de outras pessoas, eu tenho que crer e confiar na unção. Eu preciso crer na unção que está na minha vida. Eu preciso crer no chamado de Deus na minha vida. É para mim que nem você, irmãos. Você precisa crer no chamado de Deus para a sua vida. Você precisa crer na unção que está na sua vida. Há uma unção na sua vida. Há uma unção na sua vida. Aleluia. Imagina Deus dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas ordens. A unção te protege quando você honra a unção. Diga graças a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13, a respeito de Davi. Se você quiser abrir e quiser acompanhar. 1 Samuel 16, 13 diz assim, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, ungiu a Davi. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz assim, 10, 38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem ungiu a Jesus? Deus. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com vocês. Deus é com vocês. Deus é com vocês. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Porque Deus é com vocês. Foi Deus que ungiu vocês. Não foi o homem que escolheu vocês. Deus viu vocês num lugar que ninguém via. E Deus chamou vocês. O ministério de vocês é pautado na vontade do Senhor. E essa unção protege vocês.
essa unção guarda vocês. O diabo vira e mexe, ele tenta, ele futuca, ele tenta, mas a unção de Deus é com vocês. Considerar a unção, irmãos, é honrar a Deus. Eu estou falando aqui em primeiro plano de você honrar a unção que há sobre a sua vida. Se você não crê na unção na sua vida, quem é que vai crer? Se eu não crer na unção que está na minha vida, quem é que vai crer? Você é guardado pelo Senhor, você é abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. E agora a gente vai falar um pouco da unção que você precisa honrar sobre a vida de outras pessoas, irmãos. Nesses últimos dias a gente tem visto muitas coisas de pessoas falando de igrejas, falando de pastores, se levantando lá fora. Ei, o ímpio pode se levantar contra a igreja, o crente não. Diga graças a Deus. Crente não se levanta contra a igreja, irmãos. Quando isso acontece, é espírito de rebelião. E em nome de Jesus isso vai ser dissipado do meio da igreja. Você precisa honrar da unção que há na vida dos profetas nessa igreja. Você precisa honrar da unção pastoral no meio dessa igreja. Você precisa honrar a vida dos monitores que estão lá fora, dos diáconos, porque há uma unção sobre a vida deles. Há uma unção, irmãos. E você precisa considerar a unção que há na vida das pessoas. Eu perguntei ao Lucas como seria o nome da filha da Natália e do Túlio. Ele falou que é Natúlia. Então a Natúlia está chegando. Mas sabe que Natúlia está vindo, irmão? Debaixo de uma unção. Ela aconteceu porque Natália, ela honrou a unção. Numa oração, ela recebeu a cura, porque ela honrou a unção. Todas as vezes que você honra a unção na vida de um pastor, na vida de um ministro, Deus vai honrar a sua fé, vai acontecer algo na sua vida. Porque eles representam Deus aqui nessa terra. Existe uma unção do Pai, uma vontade do Pai sobre essas pessoas. E eu tô acostumando a pegar, eu peguei essa história do pastor Gess, olha aí a osmose ainda. O pastor Gess, ele anota ali até o ponto que a gente fala, ele anota. E eu também aprendi a fazer isso. E é interessante quando eu vejo as ministrações, depois eu vou ler tudo o que foi falado nos cultos, tem pérolas ali para você guardar dentro do seu coração, para você viver. E aí eu fico assim, uau, como a unção de Deus é poderosa. Como ministros debaixo da unção, eles podem muito nos ensinar. E a gente precisa considerar isso, irmãos. A unção, ela vem por transferência, ela pode vir por uma imposição de mãos, como eu disse para você. Considere quando você passar por uma imposição de mãos. Considere porque o Espírito Santo vai transferir algo para a sua vida. Irmãos, eu estava lembrando quando eu fui ordenado, não pelos homens que estão lá em cima, não é isso não, mas pela unção que estava ali naquele lugar, naquele momento, e eu recebendo daquela unção. Ei, irmãos, é diferente. A unção nos protege. A unção nos guarda, a unção nos direciona, a unção nos alivia, a unção nos traz a paz. Aleluia. Por isso a importância da imposição de mãos. Mas tem pessoas que não consideram, porque elas não consideram a unção. Elas não consideram que aquilo ali está vindo do Senhor. Tem pessoas que criticam quando alguém cai no poder de Deus no meio da igreja. Ora bolas. Pode ou não pode acontecer? Irmãos, a unção ela é mensurável, ela pode aumentar e ela pode diminuir. Há pessoas que elas se consagram tanto, se santificam tanto, irmãos, que se você passar do lado da pessoa é perigoso você cair, é fato, é verdade isso. Tem pessoas aqui, irmãos, que quando eu imponho mão sobre ela, é como se fosse uma corrente elétrica passando no meu corpo. A unção indo, a unção alcançando, a unção fazendo. Porque a pessoa está com o coração aberto e ela está honrando a unção. Não é a pessoa, irmão, que você tem que estar olhando. Olha o tamanho do Tony, quase 2 metros de altura. Olha como é que é feio lá na frente, entendeu? Daquele tamanhozão. Olha, é porque a baia é pequenininha. Porque a irmã ali é pequenininha. Porque o irmão é pequeno. Porque a voz do irmão não, irmão. Você está desonrando a unção.
Você está dizendo que Deus errou quando Ele escolheu aquela pessoa. Você está dizendo que Deus errou quando colocou aquela pessoa para ministrar e ensinar você aqui em cima. Você não vai receber nada. Mas pode ter certeza, se você colocar os olhos no Senhor, prestar atenção com os teus ouvidos à mensagem que está sendo dita, receber no seu espírito, você vai ser edificado. Eu tenho sido muito edificado com as ministrações que têm acontecido aqui na igreja, irmãos. Eu tenho sido muito edificado, eu anoto, eu vou ver depois, eu vou ouvir novamente. Sabe, a unção, ela permanece, ela continua falando, A irmã Marisete ministrou na terça-feira, irmãos, que unção, que poder, falou verdades, e na simplicidade, porque não é na nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você pensar em parar, em desistir, lembre da unção de Deus. Lembre do lugar em que Deus colocou você. Considere a unção na vida das pessoas que estão aqui. A unção, ela pode ser compartilhada, irmão. Ela pode ser transmitida pela imposição de mãos, pelo toque físico, ou através das roupas e tecidos que podem absorvê-la e transmiti-la. Lá em Mateus, no capítulo 14, 34, diz assim... Mateus 14, 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, reconheceram a Jesus. Mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. A mulher com hemorragia tocou nas vestes de Jesus. O poder saiu de Jesus, a unção saiu de Jesus. E Jesus falou, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Que poder é esse? É unção, irmãos. É unção. É unção. Há pessoas aqui na igreja, irmãos, que às vezes eu estava lá atrás. O Espírito Santo falou assim, vai lá, impõe as mãos sobre aquela pessoa e ora por determinada coisa. Fui lá, orei por determinada coisa e a pessoa ficou curada na hora. A unção em operação. A unção em operação. A unção em operação. Aleluia. Ei. Aleluia. Ei. Olha aí, aleluia, 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 aleluia. Você precisa considerar a unção. Natália considerou a unção. A minha esposa tem tido experiências com o Senhor porque ela tem considerado a unção sobre a minha vida. Ei, esposas, eu digo a vocês hoje, considerem a unção na vida dos seus maridos. Sacerdotes do lar, homens sacerdotes do lar. Homens cheios de poder, cheios da unção, cheios do Espírito. Esposas, considerem a unção sobre a vida dos seus maridos. Considerem a unção sobre a vida dos seus esposos. Considerem a unção sobre a vida deles. Ei, filhos, considerem a unção na vida dos seus pais. Ei, tem algo sendo liberado nessa noite sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida. A unção sendo agora lá na tua casa, alcançando teus familiares. Ei, a unção está disponível, considere a unção. Aleluia. 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 A unção de cura disponível, a unção de cura disponível. Aleluia. Ei, ei, sarado e curado, irmão. Ei, sarado e curado. Ei, mamassuia dramassiri que teria mamama churi que teria mamama. Ei, ribra mamassuri candramamas. Ere que teria mamamamamamamamashi. Robro momossuri que teria mamamassuri andamas. Ei,
O Senhor preparou esse culto para que você seja lembrado, que você precisa honrar a unção. Ei, honre a unção nesse lugar, honre a unção nesse ministério, honre a unção no que Deus está fazendo. Ei, tem algo projetado para essa igreja e você é participante dela. Ei, ei, julgos estão sendo quebrados no meio dessa igreja em nome de Jesus. Ei, pecado está sendo retirado dessa igreja por causa da unção em nome de Jesus. Ei, pecado está sendo lançado fora por causa da unção em nome de Jesus. Ei, Deus está fazendo uma limpeza no meio da igreja, uma limpeza espiritual. Ei, uma limpeza na mente. Ei, uma limpeza de coisas que estavam erradas, de unção que não estava sendo considerada, de unção que não estava sendo atendida. Ei, de pessoas que não estavam considerando o que Deus está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, é tempo de crescimento, é tempo de fofar a terra, é tempo de preparar a terra. Ei, Deus está preparando a terra, ei, Deus está preparando o lugar, ei, Deus está preparando pela unção. A unção que há nesse lugar, ela é poderosa. Ei, milagres já estão acontecendo, eles não vão acontecer, já estão acontecendo em nome de Jesus. Ei, a unção para você resolver problemas. Honre a unção que está na sua vida. Honre a unção que Deus depositou em você. Você não é comum, você não é normal. A palavra que sai da sua boca, ela não sai sem vida. Ela sai carregada do Espírito, ela sai carregada da unção. Ei, esposas, orem com seus maridos. Ei, ramamachere mamamas. Aleluia, ei, aleluia, 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 aleluia. A unção quebrando o jugo. A minha esposa tem vivido isso, ela tem crido na unção e Deus tem feito coisas na vida dela. Aleluia. Aquilo que ela tempo de pressão é transformado em paz por causa da unção. Aquilo que era para dar errado dando certo em nome de Jesus. Aquilo que não era para funcionar funcionando em nome de Jesus. Mulher cheia do Espírito, da sabedoria. Mulher cheia da unção, da graça e favor do Senhor. Essa unção tem trazido favor e graça sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua conta bancária. Você sabe aquilo que Deus tem prometido a você e essas coisas vão acontecer porque você tem honrado a unção. O diabo tentou parar você várias vezes e ele não conseguiu, ele não vai conseguir. Essa unção te protege, essa unção te guarda. Ela guarda a sua família, ela guarda a sua casa, guarda a vida da sua mãe em nome de Jesus. A unção que há naquela casa, guardando a vida da dona Elógia em nome de Jesus. Ei, oh, aleluia. Pai, obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua unção. Ei, rebramaçoi andamachere que teremamas. Ei, chequetere mamá. Oi, amaçoi andaramacere que teremas. Remanai oro chequetemas. Ei, essa unção aumentando. Ei, essa unção aumentando, essa unção aumentando. Ei, a honra, a honra, a honra. A honra, a honra, a honra. Porque você honra ao ministério, Deus tem honrado a sua vida. Ei, não vai fazer falta. Não vai fazer falta, não vai fazer falta. Rebra mamassuri que tere mamamama, rodorossoro cocoroche que quere mamamama, erere mamamassuri que tere mamamá, xerere que tere mamas. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pela unção em operação. Obrigado pelos dons do Espírito. Obrigado pelos dons do Espírito. Obrigado, Pai, pelos dons do Espírito. Rebra mamachure que tere mamamama, erere que tere mamamama, surere brememexere que tere mamamá.
A palavra do Senhor diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outros profecia, a outros discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia! É a unção, irmãos. É a unção quebrando o jugo. É a unção que quebra jugo. É a unção que transforma. É a unção que faz avançar. Eu declaro em nome de Jesus, a unção encontrando lugar nos corações do povo aqui dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, avançando, crescendo, prosperando espiritualmente, financeiramente, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olhe para mim aqui, irmãos. Todas as vezes que o diabo levantar contra você dizendo que não vai dar certo, tentando você parar, você vai lembrar da unção. Você vai lembrar daquilo que Deus confiou a você. Pensar em desistir, irmãos, não é para ser normal. Mas você tem um inimigo que ele tenta contra você todos os dias. Mas a boa notícia é que a unção te protege. A unção te guarda. Às vezes você está procurando uma solução de algo pela manhã e quando você aprende a descansar no Senhor, à tarde a solução chega. Por causa da unção de Deus na sua vida. Você não está só. Você não está só. Você não está só. Há uma unção guardando a sua vida. Aleluia. Há uma unção guardando a sua vida, minha irmã. Há uma unção guardando a sua vida. Há uma unção guardando a sua casa. Há uma unção guardando a sua família. Há uma unção guardando as suas finanças. Em nome de Jesus. Todas as armas de Satanás contra a sua vida são paradas agora, destruídas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado por essa unção. Obrigado pela tua graça e o teu favor. Obrigado, Pai, por aquilo que nós aprendemos nessa noite. Obrigado, Pai, pela tua unção nos guardando. Nós honramos a unção, Pai, que o Senhor nos colocou. Nós honramos a unção que você colocou nas nossas vidas. Nós honramos a unção coletiva nesse lugar. Pai, a unção está diferente nesse lugar. A unção está diferente nesse lugar. A palavra está diferente nesse lugar. A edificação está diferente nesse lugar. Há uma unção disponível trabalhando nesse lugar. Obrigado porque nós podemos perceber dessa unção. Obrigado porque nós podemos receber dessa unção. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você percebe no seu espírito. Há uma doce presença, há uma unção do Pai trabalhando. Há uma unção do Pai trabalhando. Aleluia. 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 Você pode orar um pouco em outras línguas. Ei, ora em línguas. Ei, esse é o ambiente do Espírito, esse é o ambiente da unção, esse é o ambiente da cura, esse é o ambiente da salvação, esse é o ambiente da resposta. Aleluia, 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 aleluia.